Boa noite, meu nome é Luísa Moulin, sou estudante de Medicina Veterinária e orientada pela professora Bárbara Loureiro. Faço parte dos alunos bolsistas da FAPES pela Universidade de Vila Velha com a pesquisa Influência do estresse térmico na qualidade espermática de cães da raça Bulldog francês. A termorregulação é um processo de equilíbrio entre o calor produzido e o calor dissipado. Em animais braquicefálicos, há algumas dificuldades, pois eles podem possuir o fluxo aéreo obstruído, além de fatores predisponentes que impedem a perda de calor via respiratória de forma adequada. O escroto possui um mecanismo de proteção térmica complexo, que se dá devido ao sistema sanguíneo linfático bem desenvolvido na região. O objetivo do trabalho foi avaliar como o aumento da temperatura ambiente afeta na qualidade espermática, na espermatogênese, na produção de testosterona sérica, nos índices de resistividade e pulsatilidade da artéria testicular e o período de duração das alterações causadas pelo estresse térmico escrotal. Foram usados para o estudo 8 bulldogs franceses hígidos com idade de 3 a 7 anos, todos vermifugados, vacinados e colocados em canis individuais com fornecimento de água em livre demanda, ração de qualidade 2 vezes ao dia, limpeza diária e temperatura regulada por ar-condicionado a 21 graus Celsius. Nos dias de coleta, era realizada uma antes e após o estresse térmico, de forma manual, e a fração usada era normalmente a segunda. Era realizado o estresse por indução direta no local a 40 graus Celsius por 11 minutos e com aferição por termômetro local a cada 60 segundos. Após a coleta, o material obtido era analisado de forma macroscópica e microscópica. De acordo com a tabela abaixo, podemos observar a variação da temperatura aferida na termografia antes e depois do estresse térmico, não havendo uma variação muito grande entre os tempos. Podemos observar pelo gráfico 1 que do T1 para o T2 tivemos uma considerável diminuição da motilidade, assim como em T3. Em T5 também observamos uma redução, porém ainda maior do que T2. No gráfico 2, observamos a redução do vigor de T2 para T1, assim como em T4, sendo esse ainda maior que T2, sem diferença entre os outros tempos. Não houve diferença nos valores de turbilhonamento nos momentos analisados, como observados no gráfico 3, e a concentração espermática apresentou uma diminuição quando comparados T2 com T1. Houve um aumento de T6 também quando comparado a T2. Não houve diferença significativa no volume do ejaculado entre os momentos analisados, e o número total de espermatozoides ejaculado teve uma redução em T2 e em T3, quando comparados a T1, e uma tendência à diminuição no número total de espermatozoides em T4 com relação a T1. Quando analisamos a morfologia espermática dos espermatozoides, foi observado em T3 uma diminuição nos espermatozoides normais e um aumento nos espermatozoides com patologias quando comparados a T1. Não foi observado diferenças significativas nas patologias de defeitos maiores nos tempos analisados. O aumento na porcentagem de patologias em T3 foi devido a um aumento no número de espermatozoides apresentando defeitos menores. Sem alteração na concentração de testosterona nos 3 momentos analisados, quando comparado o primeiro momento com o segundo, tivemos um aumento na concentração sérica, como mostrado no gráfico 11. No exame ultrassonográfico Doppler, aferido no cordão espermático e no epidídimo, não houve diferença entre os valores antes e depois do estresse térmico nos índices de pulsatilidade e resistividade, mas os índices observados no cordão espermático foi maior do que no epidídimo. Nas análises obtidas e segundo estudos realizados durante a pesquisa, o ejaculado não é considerado de má qualidade de acordo com o volume, vigor, concentração espermática e defeitos morfológicos. A redução dos aspectos encontrados dá-se, pois, o aumento da temperatura corporal afeta a espermatogênese, uma vez que essa leva a uma desnaturação proteica e tamponamento anormal da cromatina. Podemos, então, concluir que o estresse térmico tem efeito direto na espermatogênese, onde ele reduz a qualidade espermática de seus ejaculados, onde no estudo em questão ocorreu de forma transitória. Gostaria de agradecer à Universidade de Vila Velha pela bolsa de iniciação científica que possibilitou a realização desse estudo, ao mestrando Leonardo Lira Lírio e à orientadora Bárbara Loureiro pela oportunidade de participar.
Para mais informações, segue em tela o e-mail luisamoulin02@gmail.com. Muito obrigada e boa noite.